E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula eu vou continuar resolvendo a equação de Laplace em coordenadas esféricas, mas dessa vez eu vou resolver a equação de Legendre associada, que eu chamei no vídeo passado de equação generalizada de Legendre. Os dois são sinônimos, tá certo? Então, vamos lá. Bom, a gente parou aqui, né? Eu encontrei o que eu chamei de equação generalizada de Legendre. Esse não é um nome muito usado, embora eu já tenha ouvido falar. O nome mais utilizado para essa equação é a equação associada de Legendre. Então nós vamos passar a usar e vamos resolver essa equação na aula de hoje, que é essa aqui em cima na minha variável x. Fiz uma substituição de variáveis, x é igual a cosseno de θ. Então, no fundo, eu estou resolvendo a equação polar associada à equação de Laplace em coordenadas esféricas. Como é que nós vamos fazer para resolver essa equação? Essa equação ela tem um problema. Esse termo aqui, m² sobre 1 menos x ao quadrado. Isso significa que quando x é igual a 1 ou x é igual a menos 1, esse termo explode. Portanto, a equação não é bem definida quando o ângulo θ é igual a 0, como é o caso quando x é igual a 1. E também não é definido em nenhum múltiplo de 2π. Como é que nós vamos resolver isso aqui? No geral, quando a gente tem uma equação desse tipo, que envolve derivadas e polinômios de derivadas, a gente quer uma solução série de potências. Só que como eu tenho dois polos na equação, eu preciso de uma solução, e quando eu substituo aqui, eu elimino esses polos para que eu tenha uma solução finita, né, e bem definida. Eu vou primeiro fazer uma nova substituição de variáveis, que é a minha segunda substituição de variáveis. Eu vou introduzir uma variável u que é igual a 1 menos x. E eu vou analisar a solução ao redor desse ponto u igual a 0 ou x igual a 1. Né? Eu também tenho um ponto x igual a menos 1 como polo, mas eu vou fazer uma outra substituição de variáveis depois para analisar esse ponto. Se eu estiver ao redor de x igual a 1, eu não estou ao redor do outro polo. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever a equação associada de Legendre, de forma a explicitar essa nova variável u aqui. Então, bom, primeiro a gente vê que d de x é igual a menos esse termo aqui. Primeiro, 1 menos x ao quadrado é igual a 1 menos x, 1 mais x. Portanto, esse termo é igual a x é igual a 1 menos u. Então, aqui eu tenho 2 menos u. Quando eu substituo esse termo aqui, né, ele vai se tornar, então, 2 vezes essa derivada, que aí eu vou ter um sinal negativo, ddu de θ. Θ agora depende de u. Agora eu tenho a derivada desse termo. Vai ser menos ddu vezes aplicado a esse termo aqui, não? Que eu acabei de calcular. Ctrl C, Ctrl V. E vou abrir isso aqui, certo? O sinal de menos aqui vai embora com esse. Então esse termo aqui, eu vou colocar esse u aqui para dentro. E essa derivada vai ter dois termos. A derivada do primeiro termo me dá esse aqui. E a derivada desse segundo termo, d2φ du2. Vou tirar o 2 em evidência. Aqui vou tirar o u em evidência. Vou pegar a equação de Legendre associada. Esse termo todo aqui é igual a esse termo aqui. Portanto, Ctrl V. Certo? E esse termo aqui, 1 menos x ao quadrado, dá 1 mais x, 1 menos x, que é igual a u, 2 menos u. E é isso que nós temos por enquanto. Eu vou agora fazer uma multiplicação dessa equação por 2 menos u. Aqui é diferente de zero porque eu estou na região de u igual a zero e não de u igual a 2, equivalente a esse polo. Então eu posso fazer essa multiplicação sem nenhum prejuízo. Então aqui eu tenho 2 menos u, multiplicando aqui. Aqui eu tenho 2 menos u ao quadrado. Aqui eu tenho 2 menos u. E aqui agora esse cara vai embora. Então eu deixo as coisas aqui como estão por enquanto. Bom, esse termo aqui eu vou abrir. Então eu tenho 2 menos 2u, menos u ao quadrado. Então aqui eu vou ter um sinal positivo. Menos 2 menos u dá menos 3u. Então aqui eu vou ter 4, 6, 2. E aqui eu tenho 2 menos u ao quadrado. Me dá 4 mais u ao quadrado. Menos 2 menos 4u. Tiro o quadrado. Certo?
E o u, multiplicando aqui, tem o u ao cubo, u ao quadrado. E o resto eu deixo como está. Aqui eu vou ter o u a menos 1. Aí eu vou ter uma equação um pouquinho mais limpa. Então, minha equação associada de Legendre em u, depois que eu multiplico por 2 menos u, vai ficar dessa forma. Agora eu vou aplicar o ansatz. Eu vou supor uma solução do seguinte tipo. Φ é igual a u elevado a s vezes um polinômio que depende de m e é função de u. Esse polinômio aqui, a gente já pode colocar uma forma para ele, mas a princípio ele vai ser desse tipo aqui. Ele vai ser uma soma em j de 0 a infinito, coeficientes αj, u elevado a j. E vou utilizar essa solução aqui. Copio e colo. Então, note que aqui eu preciso calcular primeira derivada e segunda derivada. A primeira derivada, que é filhinha, vai ser igual a dois termos aqui, derivada do u, que é s, u elevado a s menos 1, e agora a derivada do polinômio, que é p'. A segunda derivada, que é θ duas linhas, vai ser igual à derivada desse termo, que também vai ter dois termos para cada uma das variáveis. Então, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Derivada do primeiro termo cai um s menos 1, s menos 2, derivada do segundo termo. E esse cara aqui também tem dois termos, su a s menos 1, e aqui a derivada segunda eu tenho nesse último termo, certo? Note que esse termo aqui é igual a esse, então eu tenho 2s, o as menos 1, derivada do polinômio. E aí eu posso substituir esses senhores na equação associada de Legendre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o zero igual aqui e vou abrir essa expressão nos três termos da derivada. Então eu vou ter primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Esse aqui depende só da primeira derivada, esse termo só depende da segunda derivada e esse termo só depende de φ, certo? E agora eu vou substituir. A primeira derivada é esse termo, entre parênteses. A segunda derivada vai ser esse termo aqui, entre parênteses. E o φ é igual a esse termo aqui. E agora eu vou subdividir de novo. Vai ficar mais fácil para a gente visualizar, certo? Então esse cara aqui some e aqui esse cara aqui some. Aqui eu tenho sinal positivo aqui também. E aqui eu tenho três termos entre parênteses. Eu vou também, para facilitar a minha vida, distribuir essa soma. Segundo termo, terceiro termo. E aqui também, mas aqui não preciso, tem bastante espaço. Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse u, s menos 1 aqui para dentro. S menos 1, u elevado a s menos 1 vezes u elevado a s. E aqui eu tenho s menos 1 vezes u ao quadrado, mais 2. Então eu fico aqui com s mais 1 vezes o s, vezes o meu polinômio. Nesse segundo termo aqui, eu vou ter u elevado a s, u elevado a s mais 1, u elevado a s mais 2. Nesse termo aqui, eu vou colocar o s menos 1 para cá, entro com s menos 2. Então eu vou ter aqui s menos 1, s mais 1, e aqui s menos 2 mais 3 dá s mais 1. E aqui o u ao quadrado vai embora com o u a menos 2. Então percebam que o que eu estou fazendo é colecionando todos os termos em u a menos da série P e das suas derivadas. E já já nós vamos ver por que isso. Menos 1 vai embora com esse u. Menos 1 mais 3 mais 2. Menos 1 mais 2 mais 1. Entra aqui. Mais 1. S mais 3. S mais 2. E aqui eu vou ter S mais 1. S menos 1. Maravilha. Bom, aqui eu tenho polinômios de u multiplicando polinômios de u. Então, o que eu vou fazer? Como essa é uma equação polinomial que é igual a zero, cada potência de u tem que ser zero independentemente. Então, cada coeficiente de cada potência tem que ser zero independentemente. Vou analisar primeiro o termo de ordem mais baixa. E qual é o termo de ordem mais baixa aqui? Vamos dar uma limpada nessa expressão.
Bom, eu já posso supor que qualquer que seja o termo de ordem mais baixa, certo? Ele vai ser pelo menos de ordem S-1, né? E aqui eu tenho o termo de ordem mais baixa em qualquer polinômio aqui é S-1. Aqui eu tenho S-1, S mais 1. Aqui eu tenho sempre mais que S-1. Aqui eu tenho S-1 aqui. Aqui eu não tenho. Esse termo é maior. Esse também. E aqui também. Eu vou ter um S-1 aqui. O termo de ordem mais baixa de toda essa expansão aqui, eu posso ignorar esse cara. Posso ignorar todo esse cara. Posso ignorar esses dois caras. Posso ignorar todo esse cara aqui. Todo esse cara aqui. Todos eles são de ordem mais alta. Todo esse cara aqui também posso ignorar. Ele é de ordem mais alta. Então, volto a colocar aqui todo mundo numa linha. Perceba que só sobrou a solução no polinômio PM, certo? Entra todo mundo aqui. E agora eu vou tirar o AS-1 em evidência. Então aqui eu tenho 4S mais 4S. S é menos 1, menos M ao quadrado. E aqui eu vou tirar o 4S em evidência. 1 menos 1 mais S. Então eu tenho S ao quadrado menos M ao quadrado. Então note que o termo de ordem mais baixa que eu posso ter é esse cara aqui, vezes uma constante, porque o termo de ordem mais baixa do polinômio é uma constante alfa zero, de acordo com a forma polinomial que eu supus aqui. Para que esse cara seja igual a zero, eu preciso que o seu coeficiente na expansão seja igual a zero, e isso implica que S é igual a módulo de M sobre 2. Então a minha solução vai ser U elevado a módulo de M sobre 2 vezes esse polinômio em U. Então isso resolve a princípio o meu polo em x igual a 1. No polo x igual a menos 1, nós vamos usar a variável que eu vou chamar de v, que é igual a 1 mais x. E aí vocês aqui vão fazer. Vocês vão escrever a equação de Legendre em termos de v, em v, certo? Vou até colocar aqui. Supor uma série do tipo v elevado a s, que a gente vai ter que descobrir PM de v, e tomar o termo de ordem mais baixa para encontrar quem é S que vai resolver esse polo. E a solução é que S também vai ser igual a módulo de M sobre 2. Na verdade, claro que aqui eu poderia ter um sinal negativo. Esse caso aqui seriam mais ou menos. Mas para cada uma dessas funções, o sinal negativo não vale. Por quê? U elevado a S seria U elevado a uma potência negativa. Então aqui eu teria um U sobre U elevado a módulo de M sobre 2. E essa solução explode para U igual a zero, já que esse polinômio aqui eu estou supondo que ele é regular. Tenho que ignorar a solução negativa. Então eu volto a ter minha equação associada de Legendre, que é a minha equação a resolver, que é essa aqui. E agora nós vamos tentar a solução, que seria do tipo U elevado a S vezes V elevado a S. Portanto, eu tenho aqui 1 menos x elevado a módulo de M sobre 2, 1 mais x elevado a módulo de M sobre 2, e agora eu vou ter um polinômio em x, só que agora eu vou deixar a forma desse polinômio PM de x livre, né? É claro que esse aqui eu posso colocar numa única forma, que é 1 menos x ao quadrado elevado a módulo de M sobre 2, e aqui PM de x. Agora o que eu vou fazer, claro, é tomar essa solução e substituir na equação de Legendre associada. Eu vou aplicar essa primeira derivada aqui, de maneira que esse termo agindo no segundo termo e esse termo agindo no primeiro, eu vou chamar de θ duas linhas. E esse cara aqui eu vou chamar de θ linha. E essa derivada é igual a menos 2x. Maravilha. Portanto, eu preciso calcular a primeira e segunda derivadas desse termo. Θ' aqui
vai ser a derivada desse termo, vai se desdobrar em dois termos. O derivado desse primeiro termo é módulo de m sobre 2, módulo de m sobre 2 menos 1, vezes a derivada do argumento, que é menos 2x. E a derivada do segundo termo aqui é a derivada do polinômio p. Aqui eu posso me livrar do 2 e o x eu vou colocar aqui junto da expressão polinomial. E agora eu vou calcular a segunda derivada. E a segunda derivada é, claro, a derivada desse termo todo vai me dar mais de uma linha. Então eu já vou colocar mais uma linha aqui. Esse segundo termo vou colocar aí embaixo. Bom, esse termo aqui tem x aqui, x aqui, x aqui. Então ele vai se desdobrar em três termos. Né? Já vou copiar os três termos aqui. A derivada desse primeiro termo será o coeficiente menos 2 vezes a derivada do argumento, que é menos 2x. Certo? Então aqui eu tenho um sinal positivo. O x pode vir aqui para compor um x ao quadrado. Esse segundo termo, a derivada vai atuar só aqui, nessa função que é x. A derivada vai sumir com esse termo. E esse cara aqui vai ficar p'. Enquanto a derivada desse termo aqui vai me dar dois termos. Menos 2x, menos 1. E aqui eu tenho p, duas linhas de x. Certo? Aqui eu vou juntar todos os termos em p. Portanto, vou fazer uma chave grande aqui. Tiro esse e tiro esse. Esse termo aqui, entro aqui. Vou entrar aqui. Esse cara aqui dá m ao quadrado. Certo? E todos os outros termos ficarão do jeito como está. Esse termo aqui, eu vou também colocar p' em evidência. Vai facilitar a minha vida. P' em evidência, P' em evidência. 2 com 2 aqui. E o x vou colocar para cá. Então, o x também posso colocar em evidência. E também posso colocar... os dois termos são iguais, né? Vai dar menos duas vezes esse termo aqui. Então, maravilha. Eu tenho primeira, segunda derivadas e a própria função. E, portanto, vou substituir na minha equação diferencial. E eu vou organizar da seguinte forma. Vou colocar um zero igual aqui para eu poder separar a equação em três linhas dessa forma, certo? Então eu vou... A minha segunda derivada entra aqui, mais esse termo, né? Ficou grandão, mas não tem problema. E minha primeira derivada vou substituir aqui. Enquanto minha função θ, por si mesma, é substituída nessa parte aqui. Tudo bem? Então vou trabalhar com essas funções. Mas primeiro eu vou entrar com 1 menos x ao quadrado aqui dentro. Primeiro eu vou entrar com ele aqui. Segundo eu vou entrar com ele aqui. E por último eu vou entrar com ele aqui. E vou trabalhar primeiro daqui para cá. Esse termo entra aqui e esse termo entra para cá. Então 1 menos x ao quadrado com esse aqui. Menos 2 mais 1, né? Então vai dar menos 1. Já vai embora. E esse aqui, quem vai embora é o menos 1. Esse aqui também, quem vai embora é o menos 1. E esse aqui, eu vou ficar com o módulo de m sobre 2 mais 1. Essa chave grande aqui não preciso mais. Aqui eu vou entrar com o menos 2x. Entro com menos 2x aqui e o menos 2x aqui. Aqui eu vou ter um sinal positivo. O x vem aqui com x ao quadrado. E esse x aqui vem aqui simplesmente... Percebam que aqui eu vou quebrar a linha de novo, porque eu quero separar os polinômios. Eu quero p em primeira linha, então eu vou colocar todo mundo que depende de p aqui para cima. P' na segunda linha, vou colocar todo mundo que depende de p' aqui. E o p duas linhas, eu quero que fique na terceira linha. Vamos trabalhar nesse primeiro termo. Eu tenho as chaves novamente. Pm de x coloco para fora, portanto eu não preciso desse. E aí eu vou contar, aqui eu tenho, olha só, esse termo aqui eu posso combinar com esse. Eu tenho x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado elevado a m sobre 2 menos 1,
Aqui eu tenho a mesma coisa. Portanto, eu tenho esse termo dessa forma. Eu vou tirar o módulo de m em evidência. Portanto, esse termo vai embora com esse termo aqui. E tenho aqui um m ao quadrado. Faltou o termo... Faltou esse termo aqui, né? Esse termo aqui vai para cima também. Então, eu vou colocá-lo aqui dentro. Pm vai para fora. Perceba aqui que eu tenho esse termo, ao entrar aqui, vai me dar aqui um menos 1. E aí eu tenho um m ao quadrado aqui dessa forma. Esse termo aqui, eu venho para cá. Ele tem a mesma forma, sinal positivo, sinal negativo. Ah, não, ele tem um x ao quadrado. Não, lógico. A visão vai piorando com a idade, pessoal. É assim mesmo. Vou tirar você, vou tirar você, vou tirar um m ao quadrado. Então eu tenho 1. Vou colocar um sinal negativo, fica 1 menos x ao quadrado. Portanto, olha só. Esse termo aqui multiplicando, vai embora esse menos 1. E aí eu tenho m ao quadrado. Esse termo aqui agora ele fica global, né? Tiro. E vou colocar aqui menos módulo de m em evidência. Aí eu vou ter um módulo de m aqui. Ou que seria o módulo de m mais 1. Certo? E esse termo vou colocar em chaves. E esse aqui vou colocar para esse lado. Tudo bem? Terminamos essa primeira parte do polinômio. A segunda parte do polinômio é essa aqui, vai ser fácil, porque nós temos x' e podemos colocar em evidência. Esse cara aqui também vai em evidência. Então aqui eu tenho menos 2 m mais 1. Está correto aqui, só vou colocar parênteses. E esse termo aqui fica exatamente como está. Agora, como eu resolvi o problema da singularidade em x igual a mais ou menos 1, eu posso simplesmente multiplicar essa equação por esse termo aqui com sinal negativo. Ou seja, eu divido a equação por esse termo, já que eu não tenho mais a preocupação da singularidade, portanto eu vou sumir com este termo aqui. E portanto aqui, este termo vai embora, fica elevado a 1. E essa é minha equação, que é a equação para PM. Então a equação para PM eu vou colocar numa forma mais palatável para vocês. Pronto, essa é a equação para o meu PM, que é o meu polinômio. Né? Perceba aqui que eu tenho L mais 1, menos módulo de M, M mais 1. Essa aqui é a razão pela qual eu escolhi a forma da constante polar como L mais 1. Trocar bateria. Beleza, bateria trocada. Então eu estava falando que aqui aparece módulo de M multiplicado por um módulo de M mais 1. E daqui a pouco a gente vai ver que essa forma aqui para L vai ser muito conveniente na constante polar. Bom, aqui tem uma coisa muito curiosa e uma propriedade muito importante dessa equação aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos derivar a equação acima em x. Ou seja, a gente vai tomar a derivada dessa equação em x. Bom, esse primeiro termo é constante. Então aqui eu tenho um P'. Esse segundo termo aqui eu tenho dois termos, correto? Portanto, tenho primeiro essa derivada dá 1. E aqui eu tenho mais uma linha. E esse termo aqui eu também tenho duas derivadas, certo? A primeira derivada, que é a derivada desse termo, é menos 2x. E a derivada desse cara acrescenta mais uma linha. Esse termo aqui entra aqui, com esse em evidência. Coloco módulo de m mais 1 em evidência aqui. Sinal negativo em evidência. Então, m mais 2, m mais 1, m em módulo. E esse cara aqui também tem dois termos. Menos 2 coloco em evidência. X, derivada segunda de p, coloco em evidência. Então aqui eu tenho m mais 2 com m em módulo. E agora eu vou comparar essa equação com essa aqui. Eu vou dar um número para essa equação, só para chamar de equação 0,1. Então eu vou comparar com a equação 0,1 com a seguinte mudança. O m vai para m mais 1. Então essa equação aqui, agora eu vou copiar aqui embaixo e vou mudar o m para m mais 1. M mais 1, m mais 1, certo? E aqui também.
m mais 1, m mais 1, m mais 1. Lembre-se que nós já estabelecemos que m é um número inteiro. Bom, módulo de m mais 1 sai aqui, esse cara também, então eu tenho 2 para cá. E esse cara também me aparece um 2. Agora percebam que essa equação que eu acabo de escrever é a mesma equação da de cima, só que P' de m é Pm a menos 1. Portanto, nós temos a seguinte propriedade. O polinômio para m mais 1 da minha variável x é igual a dx polinômio em m. Isso vale para todas as ordens em m. Então vamos supor que eu vou começar com m positivo. Então eu posso escrever Pm mais 1 em termos de Pm através dessa derivada. Por outro lado, esse cara aqui é a derivada segunda em m menos 1, que portanto vai ser igual à derivada terceira em m menos 2. E isso vai até eu encontrar essa derivada aqui, P0 de x. E aqui eu estou supondo m maior ou igual a zero. Portanto, eu posso escrever Pm de x como a derivada emésima para m positivo. Então eu vou colocar o módulo de m aqui, certo? Módulo de m de um determinado P0 de x. Então se eu encontrar esse P0 de x, eu automaticamente consigo encontrar todos os outros polinômios associados. E P0 eu encontro através da equação 1, que é a equação para os polinômios associados de Legendre. Portanto, eu tenho P0, solução da equação para m igual a zero. Esta equação é a equação de Legendre, que eu vou resolver no próximo vídeo, para não ficar muito longo. Então, pessoal, eu continuo esse aqui no próximo vídeo. Eu vou resolver a equação de Legendre, tá certo? Para m igual a zero. Então, e aí nós vamos ver como é que nós compomos a solução geral. Um abraço, bons estudos e até a próxima.